Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula aqui no nosso projeto Conquistar, né? Vamos aí continuar estudando sempre. Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês em mais uma aula de geografia sobre a globalização, não é mesmo? Lembrando que globalização e todos os outros assuntos você consegue verificar pelas redes sociais do Centro de Mídias, @centrodemídias_am, e também com a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Você consegue interagir aí com várias informações, vários conhecimentos, além deste, sobre globalização, ok? Agora, pessoal, nós temos aí, dentro do nosso episódio 4, nós temos o nosso aulão. Vamos verificar e fazer um apanhado geral sobre esse tema. Globalização. Você nem sabia que queria. Você queria? Eu não sei. Eu queria. Eu descobri depois. Vamos no detalhamento. A gente vai fazer um levantamento geral de temas que são importantes a gente verificar sobre esse tema. O fato aí da gente pensar num mundo menor, a questão do fluxo de informações, do fluxo de pessoas, e vamos também retomar aquele estudo sobre a questão da sociedade de consumo, né? A partir dentro da cultura de massas, né? do grande público. Todas essas informações serão verificadas agora no nosso aulão. Vamos lá! Pessoal, antes do nosso conteúdo do aulão, vamos ao primeiro quiz. Temos aí uma perguntinha para vocês, hein? Sobre a economia globalizada, observe as frases abaixo e identifique a incorreta. Letra A. A globalização reduziu muito as diferenças econômicas entre os países? Letra B. A globalização possibilitou a mundialização de hábitos dos lugares pelo mundo? Letra C. A globalização facilitou o comércio entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Ou letra D. A globalização foi impulsionada ainda mais pela terceira revolução industrial? Qual delas aí não está relacionada com a questão da economia globalizada, certo, pessoal? Vou deixar um tempinho para vocês aí, daqui a pouco a gente retorna com a resposta. E aí, hein? Será que você conseguiu responder, identificar qual é a alternativa incorreta nesse quiz aí sobre globalização, né? Temas relacionados aí à questão econômica. É sempre bom lembrar, viu, gente? Os aspectos positivos da globalização, eles sempre são muito falados, né? O fato de que a gente está vivendo num mundo moderno, tá tudo, né, fácil, facilitado, em toda essa situação, mas a gente esquece também dos aspectos negativos, né? Como a gente já mencionou por aqui, inclusive, né? Temos aí a questão das desigualdades sociais, a questão do meio ambiente, né? Produção de lixo, a questão do consumismo, que gera diversos problemas ali, conflitos entre culturas, tudo isso acaba prejudicando um pouco, né? Essa evolução na sociedade baseada na evolução da tecnologia, né? De transporte e de comunicação em geral. Nesse primeiro quiz, a resposta incorreta, que era para você marcar, é a alternativa A. Reduziu muito as diferenças econômicas entre os países. Pessoal, o fato de você ter ali o mundo globalizado e tudo mais, ele na verdade não reduziu as diferenças, né? Houve países, claro, que se beneficiaram, né? Tiveram ali uma industrialização maior, se industrializaram mais, geraram mais empregos, mas isso não se refletiu para toda a população, principalmente nos países mais pobres, e países que não são muito industrializados se prejudicam ainda mais, né? Ficam dependendo muito de agronegócio, de matéria-prima, né? E isso acaba prejudicando em comparação com quem produz tecnologia, com quem cria tecnologia, né? Com quem tem esses produtos de alto valor agregado que atraem muitas pessoas, né? Por isso que é a alternativa A, que é a incorreta. A gente vai ver o gabarito comentado dessa questão rapidamente aí, né? Como está escrito. Na verdade, o mundo globalizado pode ser plenamente acessado pelas pessoas com rendimentos suficientes. Rendimentos suficientes, prestem atenção, para utilizar os produtos pertencentes aos diversos estilos de vida.
o que por si só já gera desigualdade contra pessoas de baixa renda. Então, gente, o texto aí é bem claro, né? Você tem ali essa situação de você ter ali esse probleminha, né? É um problemão, né? Mas esse problema aí de pessoas de baixa renda não vão acessar todas essas benesses aí de um mundo globalizado, atualizado, tecnológico. Até vão, talvez de um jeito menos abrangente quanto pessoas de maior poder aquisitivo. Esse é um dos grandes problemas, né? A questão da desigualdade cada vez mais proporcionada pelo capitalismo atual, pelo todas as fases do capitalismo, e no mundo globalizado isso ainda fica mais evidente, né? Nas outras alternativas, pessoal, desse quiz aí, elas estão corretas, né? Elas trazem informações corretas sobre esse contexto atual aí do qual a gente vive. O fato de que ocorre a mundialização dos hábitos dos lugares pelo mundo. A pessoa tem uma religiosidade, ela tem uma questão cultural ali, ela tem as suas preferências próprias, mas ela assiste um videoclipe de uma banda alemã de hard rock internacional para entender o conceito. A pessoa vive numa comunidade indígena do interior do Amazonas, mas ela vê um filme sobre um casal que está no meio de Tóquio, no Japão, e compreende a questão do isolamento que a pessoa tem por conta de não saber falar o japonês e de todas as questões envolvidas ali. As pessoas sentem, né? As pessoas entendem, compreendem isso, pelo menos pessoas que estão dispostas a fazer isso, né? A ter a sua personalidade, receber informações e agregar isso na vida de alguma forma, né? Então não é necessariamente que a vida da pessoa muda completamente. Elas recebem essas influências e o que for positivo para ela acaba agregando também, né? Então a gente vê pessoas de comunidades diferentes tendo acesso a isso e aí vai de cada um, né? Continuar utilizando ou não, seja obras de entretenimento ou até mesmo roupas, né, equipamentos, etc. As outras alternativas também trazem afirmações corretas, né, o fato de que facilitou o comércio entre países ricos e pobres, e também, né, as outras alternativas ali com relação à questão globalizada trazem informações corretas, pessoal. Sobre o tema globalização ainda não acabou, tem outras coisas para a gente verificar agora no nosso aulão. Pessoal, tanto no nosso dia a dia, quanto nos exames vestibulares, quanto nas relações entre empresas, entre países, essa ideia, né, de mundo globalizado, ela traz consigo, ela carrega, né, uma ideia de mundo conectado, de mundo onde os países eles têm uma facilidade muito maior de se interrelacionar. Do ponto de vista pessoal, né, as pessoas têm essa oportunidade, né, de entrar em contato com notícias, com obras de arte, entretenimento, né, em geral, com moda, as questões de culturas diferenciadas também. Todos esses aspectos, eles estão relacionados com o quê? Com a rapidez, né, com a facilidade, rapidez. São essas ideias que trazem esse conceito aí envolvido de mundo globalizado, de globalização. Essa ideia de um mundo menor, né? Ela está inclusive naquela letra da música do Gilberto Gil que a gente verificou, né? Parabólica Amará, antes o mundo era pequeno, hoje o mundo é grande, né? Então tem todo esse conceito por trás disso mesmo, né? É tudo muito longe, mas ao mesmo tempo é tudo muito mais rápido de acontecer. Isso é resultado de todo um processo que foi resultado ali de inovação tecnológica, de novas invenções, de rapidez cada vez maior na troca de informações, no transporte de pessoas, e que trouxe para a gente agora, em pleno século XXI, né, essa ideia de que as novas gerações já entraram num mundo que é cada vez mais rápido, né, que é esse mundo que a gente pode chamar de mundo globalizado, um mundo cada vez menor, como a gente pode ver nessa primeira tela agora aí, né? Quando a gente fala de mundo menor, não é que o planeta está encolhendo. A gente pode estar até encolhendo os recursos naturais, né? Com muita poluição, aquecimento, e lixo, etc. Mas partindo assim do ponto do espaço, os continentes continuam praticamente os mesmos, né? Praticamente nas mesmas posições, né? Mas
Quando a gente traz essa ideia de mundo menor, entre aspas, a gente está falando exatamente do fato de você ter uma facilidade muito grande de saber coisas daqui que estão acontecendo aqui, né, com relação aí a determinado ponto. As distâncias entre esses dois países são muito grandes, mas a partir das redes de comunicação, a partir das redes de transporte, a partir de rede social, enfim, tudo isso acaba facilitando esse contato aí entre os países. A gente observa aí no primeiro tópico, né, que é um processo de integração econômica, social, cultural e política por todo o planeta. A tendência tem sido essa, né, de você ter interações econômicas entre países cada vez mais fortes. Isso já foi comentado anteriormente, quando a gente fala de comércio exterior, relações internacionais, isso acaba sendo muito facilitado, né? Um produto que é produzido, que é formatado na Suécia, ele é produzido lá na Ásia, né? Lá na Ásia do Sul, lá na Ásia mais próxima da Oceania, e vai sendo transportado para os países ali ao redor. Essa é uma dinâmica, gente, que foi evoluindo com o passar do tempo. Antigamente, cada país era responsável por si próprio, né? Essa ideia de produtos franceses, né? São produtos que eram produzidos na França com as ideias, com os projetos, com as matérias-primas francesas, por exemplo, e acabaram sendo divulgadas aí para o mundo todo, como um produto oriundo da França. Hoje em dia, existem mercadorias que são idealizadas na França, ou em qualquer outro país rico aí, e elas são produzidas em outro país. Isso requer o quê? Uma interação entre países, né? As informações, elas são produzidas, elas acontecem em determinado país. Está acontecendo eleição na Argentina, né? Então as pessoas, os noticiários, eles vão mostrar imagens, vão mostrar informações para todas as pessoas do mundo todo, porque é um tema que é importante, né? Qual vai ser, né, a próxima liderança política do país argentino. Então, como a gente vai ver de novo nessa tela aí, né, temos aí que houve um impulso desse mundo globalizado a partir da terceira revolução industrial, né? A gente tem aí final da Segunda Guerra, né, onde os meios de transporte evoluíram muito, avião, navios, tanto transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, né, cada vez mais rápido, e também as redes de comunicação, telefonia, TV, internet, tudo isso causado pelo quê? Olha quem que está aparecendo aí nessa imagem, tem aí o continente, né? Mas tem um monte de marca aqui, ó, um monte de empresa, né? Empresas aleatórias, não necessariamente elas são do país onde elas estão localizadas, é apenas para representar, né, que essas empresas elas têm uma importância tão grande que muitas delas elas têm mais dinheiro do que países, inclusive. Elas são mais ricas do que países inteiros, né? E estão presentes aí na sociedade em diversos pontos do mundo. Essa ideia de globalização, de mundo menor, ela também está relacionada com a questão geográfica mesmo, do transporte, né? Como a gente está vendo agora aqui, né? Os lugares eles estão conectados aí pelas redes e os fluxos eles vão acontecendo, né? Eles vão sendo aí causados, né, a partir dessas redes que estão presentes. Você tem, por exemplo, um lugar que era totalmente isolado, determinada cidade, aí de qualquer lugar do mundo, e de repente aparece uma estrada naquela que liga uma comunidade à cidade principal. E anos depois aparece um aeroporto, um mini aeroporto ali naquelas áreas. Olha a consequência disso. As pessoas de uma comunidade, de uma cidade isolada, conseguem o quê? Usar a rede de transporte para fazer esse fluxo de pessoas de um lugar para o outro. O fluxo é a circulação de pessoas e de bens, né, que são permitidos ali pelas redes de transporte de acontecerem o tempo todo, né? Pessoas que trabalham tendo que visitar cidades para fazer espécie de relatório, elas simplesmente utilizam as redes de transporte para se locomover de um lugar para outro. Coisa que antigamente, né, trocentos anos atrás, demorava semanas, demorava assim muito tempo para acontecer, mesmo de maneira terrestre, né? Ela demorava muito tempo.
com, né, a evolução da tecnologia, isso acabou acontecendo está acontecendo de maneira mais eficiente e trazendo exatamente essa ideia aí de mundo menor, né, entre aspas. Sempre bom lembrar, hein? Mundo menor, globalização, mundo globalizado, não sei o quê, para quem tem dinheiro, tá? Para quem não tem dinheiro, não vai viajar não, fica quietinho aí e boa sorte. Vamos continuar verificando aí novas informações com relação aí à globalização. Falamos sobre os fluxos de transporte, e agora vamos falar sobre os fluxos de informações, né, que acontecem de maneira aí muito rápida. Essas informações a gente já comentou, né? Podem circular por jornais, revistas, rádio, televisão, internet e smartphones. A gente tem aí uma facilidade muito grande de entender determinadas situações em tempo real com relação a essas plataformas. Lembrando sempre, hein, pessoal, são empresas envolvidas nessa transformação de notícias em produtos, transformação aí da arte em produtos de entretenimento, né? São muitas questões envolvidas. Vamos até ver novamente a tela anterior para a gente poder conferir aí, né, que esses exemplos que aparecem nas imagens, né, que a gente vai ver novamente, eles representam várias empresas envolvidas que investem dinheiro, empresas comerciais que levam essa informação para cada vez mais pessoas. E tudo isso tem um retorno financeiro, né? A partir, no caso aí das empresas de notícias, dos programas em geral, questões de patrocínio, publicidade, tudo isso também envolve diversas outras empresas, nacionais e internacionais. Então, está tudo interligado. Aquele programa que a gente está assistindo é produzido por uma empresa, aquele comercial está produzido por uma outra empresa, pode ser do mesmo país, pode ser de um outro país. Então, de novo, essas imagens aí, elas representam a TV, o jornal, né, a notícia ali no canal do celular. Tudo isso acaba sendo muito importante. Mas mesmo assim, pessoal, apesar de ser tudo um grande, né, emaranhado de dinheiro envolvido nisso tudo, apesar, né, da difusão desigual no mundo, né, a internet tem ampliado as possibilidades de contato entre as pessoas. Uma coisa, já que nem todo mundo tem acesso à internet, quem está tendo essa possibilidade, né? As comunidades que estão tendo esse acesso têm essa oportunidade de interagir, de receber informações novas, de levar a cultura própria para outros lugares. A gente também não pode esquecer isso, né? Não pode ser tão assim, né? Isso é tudo uma grande mentira, as grandes corporações, não sei o quê. Também tem um aspecto, de certa forma, tá certo isso aí, mas o aspecto positivo também deve ser levado em conta. É assim que a sociedade ela está caminhando, né? Gente, a questão dos fluxos de informações são importantes, a questão do fluxo de pessoas também é importante, tanto é que é algo que sempre interessou as comunidades aí em geral. É muito importante, por exemplo, né, pessoas que vão se mudar de um lugar para outro, né, fazer aí o processo que a gente chama de migração, né, pessoas que vão simplesmente a turismo, né, a questão do turismo é muito importante. Esse mundo globalizado, ele permitiu com que essa ideia de turismo ela gerasse ainda mais riquezas para os países que investem, né, em questões turísticas. Mas isso só é potencializado, só dá muito dinheiro, porque as redes de transporte permitem aí o fluxo de pessoas. Seja a pessoa vindo, né, para fazer um turismo regional, local, no meio da floresta, fazer ali, né, o percurso de barco, né? E aí ela vai voltar para casa lá na Noruega, pega um avião no aeroporto e volta para casa feliz porque entrou em contato com culturas diferenciadas, não sei o quê, né? Tem toda essa questão também. O contrário também, né? Pessoas que são que têm uma trajetória de vida mais humilde e tal, vão conhecer países mais ricos, vão ter momentos importantes, né? Em áreas diferentes. Tudo isso é proporcionado. Também tem empresas envolvidas, também tem dinheiro envolvido. O turismo é uma das atividades que mais gera dinheiro aí no mundo, né? Turismo, petróleo, guerra, né? Tudo isso é muito dinheiro envolvido com isso. E as redes de transporte,
elas permitem com que isso aconteça para quem pode pagar por isso, né? O avanço tecnológico que está aparecendo aí, né, no primeiro tópico, principalmente dos aviões, dos transportes aéreos, permitiram com que essas trocas acontecessem aí de maneira muito intensa ao longo do tempo, né? A questão do turismo, como a gente falou, e que está até aparecendo aí no segundo tópico, né, tem aí traz essa possibilidade, né, das pessoas circularem aí por diversos lugares utilizando essas redes que são muito importantes. Vamos continuar agora com a próxima tela, que eu quero retomar essa informação aí com relação ao consumo, né? Tudo muito bom, tudo muito bem, né? Mas tem aí uma questão que tem uma certa incoerência, uma certa hipocrisia, mas que vamos tentar esmiuçar de novo agora, que é a coisa da mundialização dos hábitos. Se a gente vive num mundo globalizado, com acesso a várias informações, a gente acaba tendo situações onde pessoas de comunidades diferentes compartilham os mesmos hábitos, seja de comida, seja de vestuário, seja de opiniões e até mesmo, né, mudanças culturais, né, gerais aí, né? Shopping centers, né, aqueles grandes centros comerciais aí que todo mundo usa, as cadeias de fast food, lanchonete, né, bem conhecida aí de outros países, refrigerante, marca de refrigerante famosa, né, tem várias aí, né, marca de roupa, sapatos de marcas globais, as próprias músicas, os filmes. Claro, tem muita gente que também ouve música nacional, lógico, né, mas a estrutura das gravadoras e dos estúdios de cinema, né, de TV também, mundiais, elas são tão fortes, né, que elas chegam mesmo para todo mundo aí que tiver acesso aí de alguma forma, né? E aí isso também relaciona, como a gente fala de hábito de consumo e tudo mais, meio que agrega tudo, né? Você é de uma comunidade, tem uma característica cultural, mas curte aí, né, um som que vem lá da Europa, curte aí filmes que vêm tudo lá dos Estados Unidos, né? Em muitos casos, inclusive, nem gosta muito do que é local, né? Claro que ninguém é obrigado a gostar, mas, né, é sempre bom reconhecer, né, a sua realidade local e não simplesmente não pertenço mais a esse lugar, só quero saber agora de virar K-popper, de ficar só o que vem lá da Coreia, né? Também não pode ser assim. Com relação ao idioma, como a gente vai ver aí de novo na tela, né? O idioma inglês, a gente observa que até hoje ele ainda tem uma influência muito grande. Ele ainda é ensinado nas escolas e ele tem sido muito importante nas trocas comerciais, nas trocas de informações entre as pessoas, né? Os idiomas são diversos no mundo todo. Então, o inglês, durante muito tempo, ele tem sido aí um mediador entre idiomas diferentes, né? Você tem ali pessoas de nacionalidades diferentes, tem cada uma com um idioma diferente, mas conversam em inglês, que é um tema comum, que é um idioma comum para os dois, e aí acaba acontecendo aí diversas trocas, né? Seja na sociedade em geral, ou trocas econômicas mesmo, encontros políticos, né? De lideranças políticas também pode acontecer isso, né? E isso acaba sendo utilizado mesmo e levando o idioma que tem uma referência, né, principalmente do inglês dos Estados Unidos, né, o inglês original, né, lá da Europa, né, tem algumas características diferenciadas, mas isso acabou sendo difundido para todo mundo e faz parte, né, da rotina da sociedade mundial aí como um todo, principalmente a ocidental. Este foi o nosso aulão, né, sobre a questão da globalização. Vamos agora para o segundo quiz. Muito bem, segundo quiz, hein? Vamos ver aí se vocês estão feras aí nas temáticas dos estudos sobre globalização. Essa questão é a seguinte: assinale um dos eventos abaixo enumerados que não possui relação direta com o processo de globalização. É outra questão que é para você marcar incorreta, hein? Prestem atenção, hein? Letra A, a difusão dos comércios localizados em oposição às corporações internacionais. Letra B, a formação de blocos econômicos regionais. Letra C, a propagação do inglês como idioma universal. Ou letra D, o encolhimento do mundo graças à redução das dificuldades de comunicação e transporte entre as diferentes regiões do planeta. Verifiquem aí qual será que é a resposta incorreta, hein? Dá um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta.
E aí, hein? Será que você acertou a errada? Será que você marcou a errada, mas você não errou? Você marcou a certa, que é a errada? E aí? É para confundir mesmo. Volta e meia aparece questões de vestibular assim. Vocês sabem disso, hein? Tem que saber. Bom, essa questão, gente, ela traz aí essa temática, né? Com relação a essas frases que apareceram na questão. Elas trazem algumas informações que estão ali relacionadas, né, com os aspectos de globalização, menos uma. A que não está correta, não traz uma ideia correta com relação ali ao processo de globalização, é a letra A. Né? A letra A está dizendo assim, que é a difusão dos comércios localizados em oposição às corporações internacionais. O que está escrito aí? Né? De que os comércios locais, de que o mercado interno, ele é mais importante, ele tem maior relevância econômica do que as grandes corporações internacionais. A gente pode falar aí a gente poderia substituir corporações internacionais por multinacionais, transnacionais, né? Elas têm pode ser utilizado também, né? Ela está errada justamente por causa dessa ideia, é exatamente o oposto, né? A gente observa que as grandes corporações, ao contrário dos pequenos comércios, das trocas comerciais internas, regionais, né, interregionais, né, dentro de um país, elas não são tão abrangentes quanto a possibilidade de acúmulo de riqueza de uma grande empresa multinacional, né? Então essa ideia que está incorreta lá na letra A, né? A gente vai até ver aí no gabarito comentado dessa questão. Dos eventos citados nas alternativas, o único que não possui relação com a globalização é essa coisa aí de difusão dos comércios locais. Uma vez que a tendência atual é o quê? É a monopolização ou a oligopolização das relações comerciais entre as grandes empresas globais. E aí a gente traz a ideia, né, do fato de a gente estar vivendo num mundo capitalista, onde a questão da produção de lucro é muito importante. As questões relacionadas à globalização, pessoal, elas são um reflexo direto da evolução do capitalismo na sociedade moderna, né? Quando a gente fala de produção de lucro, de dinheiro, é sempre bom lembrar as empresas multinacionais, essa lógica de estar em contato com tudo ao mesmo tempo e tudo mais, isso é resultado de decisões feitas lá em cima, né? Decisões estratégicas que vão gerar de alguma forma riqueza, vão gerar de alguma forma lucro, seja um estúdio de TV, seja uma emissora de TV, um estúdio de cinema, uma gravadora, né? E isso, os próprios artistas mesmo, né, vinculados a uma gravadora, têm um contrato, né? Então tudo isso também envolve questões relacionadas a lucro, e isso acaba sendo muito importante, né, dentro de um mundo capitalista, né? Então não é boa vontade das grandes empresas de estarem presentes no mundo todo, não. É decisão estratégica mesmo, né? Gente, as outras alternativas que são mencionadas aí nessa questão, elas trazem informações corretas, né? A questão ali dos blocos econômicos regionais, né? Parceria entre países, nós falamos sobre isso aqui. Um país, gente, ele tem que estar conectado com o máximo de países possível e não ficar falando, dando opinião sobre o outro país, achando quem é que tem que governar, como é que tem que governar o outro país, deixando de falar com o outro país porque ele não gosta do governante dali, então não vou falar. Isso gera um isolamento desse país e, monetariamente falando, financeiramente falando, para a economia desse país, isso é muito ruim, né? Quanto mais parceiros econômicos um país tiver, melhor, né? Por isso que esses encontros, né, essas convenções, elas são muito importantes para os contatos aí e resolução de conflitos e novas atividades com esses países, né? Na outra alternativa, até fala do inglês também, né? Como um idioma que ajuda nas conexões entre as pessoas, entre os países. Por isso que aprender o inglês ele é muito importante, ele tem sido fundamental, porque tem sido um instrumento de conversa, né? Com outro, de trocas com outras pessoas aí do mundo todo, né? Hoje em dia, o inglês já é uma coisa que é esperada, você já tem que correr atrás de um terceiro idioma, francês, italiano, mandarim, qualquer um deles aí, porque o inglês já era para estar presente, né? E tem até uma outra alternativa nessa questão aí que fala sobre o encolhimento do mundo graças ao aumento da rede de comunicação e de transporte,
que é o que funciona. É uma característica que nós estudamos aqui e que está correta também lá no quiz. A única errada mesmo é a letra A. Finalizamos este quiz. Vamos aí verificar outras informações aí no nosso cronograma de estudos? Vamos lá. Pessoal, o tema globalização ele é muito importante, mas para auxiliar você ampliar os seus conhecimentos, eu trouxe aqui 2 pré-requisitos, coisas anteriores a esse tema que você também pode dar uma olhada, são as fases do capitalismo. Lembra que a gente falou? Globalização e capitalismo, meu amigo, tá tudo intrincado, né? Questão de dinheiro. E também as revoluções industriais. As cadeias produtivas elas aumentaram muito a partir da chegada aí das revoluções industriais, o aumento da produtividade industrial, né? Além dos pré-requisitos, a gente também tem alguns temas de aprofundamento que vocês também podem continuar aí sobre esse tema, a questão dos blocos econômicos, né? Mercosul, União Europeia, todos eles, né? E os órgãos internacionais, como é o caso da ONU, que é essa união aí entre os países, também tem ali situações importantes, além, é claro, compreender sobre a economia brasileira, como que o Brasil está inserido, né? Nessa dinâmica comercial mundial, nesse mundo globalizado total. Vamos finalizar? Vamos para as considerações finais. Muito bem, pessoal, estamos encerrando esses momentos aí no Projeto Conquistar. Então vamos fazer uma selfie aí de despedida. Pronto, né? Finalizando, pessoal, espero que vocês tenham gostado, viu? Não esqueçam de continuar acessando as redes sociais do Centro de Mídias, @centrodemídias_am. Pela hashtag Projeto Conquistar Seducam, você também consegue observar novas informações e continuar os seus estudos. Tchau, gente. Tudo de bom!